Tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs do Brasil ou do exterior. Quem vos cumprimenta mais uma vez com a doce e poderosa paz do Senhor Jesus sou eu, teu irmão em Cristo, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Preste atenção, irmãos, no que vou falar nesse momento. Amanhã é feriado, Dia dos Mortos ou Dia dos Finados, que dá a mesma coisa. Pois é, quero chamar a atenção dos cristãos para que você não venha comemorar o Dia dos Mortos. O que fazem nesse dia? Visitar túmulos daqueles que já se foram, acender velas. Pastor, mas eu não faço isso. Irmãos, acreditem que muitos homens e mulheres estão com essas práticas terríveis e se dizem crentes, se dizem pastores, evangelistas, etc. Pois é, Jesus disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ao falar isso para o seu discípulo, ele se referia a um irmão que disse, que chamou, Jesus chamou ele, melhor dizendo, ele disse que ia enterrar o seu pai. E Jesus dizendo a ele: deixa que os mortos enterrem os mortos. O que Jesus falava naquele momento ali, o que ele queria dizer em uma parábola? Sim, irmãos, ele falava sobre os mortos físicos e os mortos espirituais. Ele dizia daqueles que morreram fisicamente e também daqueles que morreram espiritualmente. Sendo o físico aquele que morreu, a carne, a matéria, e o espiritual aquele que não mais obedece a Deus, que está morto espiritual. Então alerta, meus irmãos, irmãs, você não pode comemorar dia de finados não, dia dos mortos não. Isso é paganismo. Amém? Enquanto a vida é esperança. Então aquele que morreu em Cristo não nos ouve mais, está na glória. Aquele que morreu sem Jesus está no Hades ou inferno, sua alma, e da mesma forma não pode nos ouvir nem ver. Vê o que Lázaro falou, o rico e Lázaro, aquela palavra maravilhosa, onde um estava descansando no seio de Abraão e o outro no Hades, que é inferno. Havia ali um abismo naquela época que dividia os dois lugares, e um disse para Abraão, aliás, Lázaro disse, o rico disse para Abraão: permita que Lázaro toque pelo menos um pouquinho assim a mão, o dedo na água e coloque na minha língua. Por que ele falava isso? Porque o rico, ele usufruiu de tudo e muito mais, e Lázaro, o crente fiel, que comia do que sobrava na mesa daquele homem, era seu servo na terra. Mas ali no descanso eterno não era assim. Havia um abismo que dividia os dois, como eu disse. Então Abraão disse que não poderia suceder aquilo, e ele disse: então permita que eu volte para contar para minha parentela como aqui é ruim, realmente o inferno existe. Essa parábola maravilhosa, Jesus que falou. Então Abraão disse para ele: olha, lá na terra estão os profetas, ou seja, o povo que prega a sã doutrina, para falar que o inferno realmente existe. E se eles não estão acreditando em nós, quanto mais naquele que já morreu, que não pode voltar aqui. Então cuidado, irmão, com essa conversa que os mortos voltaram, que estão atormentando pedindo para cobrar aquela dívida. Dia de finados, festa pagã, feriado pagão, dia dos mortos. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus de vivos. Lembrando a vocês que o nosso Deus ressuscitou muitos mortos, tanto físico como espiritual. Então deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Fique na paz. Eu sou o pastor Eduardo Santos. Que Deus abençoe você. Essa é a Igreja Pentecostal do Filho de Deus, a Igreja Revelada, a Igreja da Última Hora.